Amém. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Romanos não. Hebreus 10, 19. Nós vamos ler até o verso 25. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pelo seu corpo, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras. Versículo 25. Não deixando de congregar-nos, como é o costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se aproxima aquele dia. Vamos ler novamente, versos 24 e 25. Consideramo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos, como é o costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se aproxima aquele dia. Louvado seja Deus. Senhor, te agradecemos por tua palavra e a recebemos, Deus, com ação de graças, porque nós sabemos que a tua palavra é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, porque ela é vida ao nosso coração e ela nos conduz, ó Pai, à eternidade contigo, Senhor. Por isso, Senhor, que a tua palavra seja iluminada no nosso coração nessa manhã e que cada um de nós possamos experimentar, Senhor, conhecimento de Deus. É isso que eu peço nessa manhã, Senhor. Então, libera sobre nós um espírito de sabedoria e de revelação, um pleno conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Meus irmãos, nós estamos, então, na nossa série de mensagens chamada Pertencer. E essa série de mensagens tem sido muito importante, porque é através dela que nós estamos também construindo o nosso curso de membresia. No dia 30 de novembro de 2025, então, nós, como igreja, nós assinaremos o pacto de membresia, o nosso pacto de membresia, que é o nosso compromisso uns com os outros e com a igreja de Cristo, e também com o Senhor, obviamente. É um momento onde nós estamos entendendo, pela palavra de Deus, o que de fato significa ser membro de uma igreja. O que de fato significa se comprometer com um grupo de irmãos que é a igreja visível. Então, essa série de mensagens nós estamos pensando a respeito disso. É muito importante que nós entendamos qual é a diferença entre igreja invisível e igreja visível. A igreja invisível, irmãos, é composta por todos aqueles que foram alcançados pela cruz de Cristo, de todo lugar, de todo tempo. A igreja invisível é composta por essa grande nuvem de testemunhas, onde nós estamos arrolados nesse lugar. Nós estamos inseridos nessa realidade. Essa é a igreja invisível. A igreja de Jesus, e só Jesus de fato sabe quem é e quem não é. A igreja visível é a igreja que nós conseguimos ver com nossos olhos. A igreja da palavra, enfim, outras comunidades. São igrejas visíveis, comunidades de crentes que são ligados a Jesus Cristo, que têm um só batismo, uma só fé. Efésios capítulo 4. Essa é a igreja visível. Na igreja visível, irmãos, tem joio e trigo. Na igreja visível, nós não conseguimos discernir de fato quem é sal e quem não é. Mas a igreja invisível, Jesus sabe de fato quem é e quem não é. Então, nós precisamos compreender um pouco a respeito disso para entendermos também a natureza da igreja. E saber que, às vezes, nem tudo que a gente vê na igreja visível é de fato parte da igreja invisível. Mas também ter a convicção de que a igreja invisível é sim
uma igreja santa, imaculada, que está aguardando ansiosa o casamento com o Cordeiro de Deus. Amém? No sermão de hoje, muito parecido com a semana passada, nós vamos partir de 4 pontos principais. Primeiro, entendendo qual é o problema do coração do homem. Segundo, qual foi a resposta de Jesus a esse problema? Qual foi a resposta do Evangelho? Qual é a resposta do Evangelho a esse problema? Terceiro, como nós podemos viver à luz disso? Ou quando nós estamos vivendo, o que nós experimentamos? E por último, qual é o nosso estilo de vida? O que nós devemos fazer de fato quando nós vivermos à luz disso? Então, a primeira coisa que eu gostaria de que nós pensássemos é sobre o problema do coração humano. Falei um pouquinho sobre a questão dos desigrejados na semana passada, mas eu quero retomar esse tema porque é de fato um problema do nosso tempo. O fato em que um grupo de pessoas, por causa de feridas que são reais, que experimentaram em diversos contextos abusos espirituais, autoritarismo pastoral, manipulação emocional, certos tipos de hipocrisia, viveram dilemas extremamente dolorosos em algumas comunidades visíveis. Isso é fato, irmão. Esse fenômeno que acontece no nosso tempo não é um fenômeno sem causa. Tem uma causa, e é uma causa justa, no sentido de que a ferida acontece de fato. E nos nossos dias, por causa de falsas igrejas e talvez conceitos errados do que é a igreja, criou-se muitos problemas no coração de muita gente. Criou-se feridas muito profundas no coração de muita gente. Então, é certo que movimentos de crescimento de igreja desenfreado, movimento da teologia da prosperidade, determinismo, teologia do coaching, barganha financeira com Deus e outros tantos movimentos que nós vemos por aí, é certo que esses movimentos produziram muitas feridas em muita gente. Porque muitas vezes, ou talvez na maioria das vezes, promete coisas que Deus não está prometendo. Promete favores que Deus não está dizendo que fará. Fazem uma caricatura a respeito de Deus que não é segundo a Escritura. Pintam um Jesus florido, cheio de felicidade para dar para os seres humanos, que contribuem financeiramente na obra de Deus. E quando os seres humanos, as pessoas, muitas vezes também motivadas por um coração ganancioso, entram em contato com a realidade da vida, são profundamente marcadas com feridas e muitas vezes até chegam ao ateísmo. A realidade, irmãos, é que feridas realmente existem. E nós não estamos aquém disso, nós não estamos com os olhos fechados nisso. Mas mesmo que a ferida seja legítima, essa ferida não justifica uma fuga permanente de uma comunhão com o povo de Deus. Mesmo que seja uma ferida permanente, é no lugar da comunhão com o verdadeiro povo de Deus que essas mesmas feridas recebem cura. É certo, irmãos, que no meio que pessoas ferem pessoas, mas é certo também que Deus usa pessoas para curar pessoas. Eu creio nisso. E mesmo que nos nossos dias muitos movimentos de falsas igrejas tenham crescido, existe, irmãos, sem esperança no seu coração. Existe ainda 7.000 que não se dobraram. Existem aqueles fiéis, permanecendo fiéis no Senhor, dispostos a pagar o preço para que uma igreja saudável seja estabelecida nas suas cidades, para que seja de fato uma embaixada do reino de Deus, para que seja um lugar onde pessoas imperfeitas estão reunidas em torno da pessoa de Jesus e da sua palavra.
existem esses. E que Deus nos faça assim. Essa é a minha oração nesses dias, que Deus nos faça assim. Mas por causa disso, por causa dessas feridas, tem se criado ao longo de toda a história da igreja todo um pensamento a respeito do que a igreja não é. E tentando buscar uma saída para esse problema, cria-se então diversas questões que não revelam realmente o que é a igreja. E, sem perceber, esse movimento se rende a conceitos pós-modernos. Conceitos de relativismo, mas principalmente conceitos de uma fé solitária. Conceitos de hiperindividualismo. Irmãos, nós vivemos numa geração hiperindividualista. É certo que nós veremos por aí pessoas lutando e batalhando para que o seu próprio desejo aconteça. Uma geração hiperindividualista, que não olha para o lado, que não olha para o outro, que não olha para frente, para trás, para aqueles que estão à sua volta, não olha nem para a família. Imagina a igreja, gente que eu nem conheço, difícil de lidar. Não, isso não pode ser de Deus. E, de alguma forma, esse individualismo, esse hiperindividualismo acaba se entrelaçando com esse conceito dos desigrejados. E aí achando que uma fé solitária produz algo de bom. Mas, na verdade, a fé solitária produz frutos extremamente amargos. Porque é um certo orgulho disfarçado de maturidade. Com frases do tipo, eu e Deus basta. Uma certa independência, que não depende de ninguém, que não depende do irmão, que não depende da liderança, que não depende de ninguém. É uma fraqueza espiritual disfarçada de liberdade. Conforme a pessoa se afasta do corpo, naturalmente ela vai se esfriando da fé. Naturalmente, irmãos. Eu já vi muito isso. Não, vou dar um tempo aqui da igreja, vou dar um tempo, aí se afasta, e aos poucos a pessoa vai se afastando do próprio Deus. À medida, irmãos, que nós nos afastamos das brasas vivas, essa ilustração é ótima. Um carvão que se afasta de todas as brasas, naturalmente, ele vai aos poucos esfriando, e o seu calor se perde completamente. Assim é, naturalmente, com todos aqueles que se afastam do corpo de Cristo. Aos poucos, ele vai se enfraquecendo, sua devoção começa a ser irregular, sua fé se esfria, seu corpo se cala, e aí a mente começa a receber muitas setas de incredulidade. E aí essa pessoa começa a pensar, será que Deus realmente existe? Ou a Escritura, não sei, tantos homens escreveram ao longo de milhares de anos, 1500 anos, escrevendo um livro, será mesmo? E aí começa a dar ouvidos à voz da serpente. Será que é Deus mesmo? Será? Fraqueza espiritual disfarçada de liberdade. Uma doutrina frágil e um coração enganado. Irmão, sem ensino, cuidado da comunidade, uma pessoa que está vivendo uma fé solitária se torna uma presa fácil do inimigo. Se torna uma presa fácil das suas próprias tentações. O testemunho da igreja se torna enfraquecido diante do mundo. Não são pessoas individuais que fortalecem o testemunho da igreja, ou o testemunho de Cristo, mas o corpo de Cristo unido, que fortalece o testemunho de Cristo. João 17. João 17 diz isso, que o mundo crerá que Jesus vem em carne, quando nós formos um, assim como Jesus é um com o Pai.
Então, esse cristão isolado pode até ter certas convicções corretas, mas isso produz frutos amargos. Irmão, se o problema humano é o coração ferido, orgulhoso e solitário, a resposta do Evangelho é o coração de Cristo manifestado no meio da sua igreja. E Hebreus capítulo 10 nos mostra aquilo que Cristo fez para conquistar para nós esse lugar e trazer a resposta a esse problema que nós acabamos de identificar. Então, entenda uma coisa, esse problema existe. Esse é um problema, muitas vezes, racional do nosso tempo. Existe todo uma produção teológica em torno disso. Existem diversos autores que escrevem a respeito disso, tentando trazer uma resposta carnal a um problema humano. E não a resposta que o Evangelho traz. E quando nós vamos de encontro a isso, nós percebemos que o Hebreus capítulo 10 nos mostra aquilo que Cristo fez para resolver esse problema da fé solitária, esse problema da fé individual. Qual é a resposta do Evangelho? O que o Evangelho exige de nós? Primeira coisa, Cristo foi quem removeu a barreira. Então, versículo 19, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, até o versículo 21. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. O véu do templo que foi rasgado foi o corpo de Cristo. Lembra lá Moisés, na construção do tabernáculo? O Santo dos Santos era a terceira parte. Então você tinha o átrio, o lugar santo e o Santo dos Santos. E cada uma desses compartimentos divididos por panos e etc., por véus. Lá no Santo dos Santos era o lugar da presença de Deus. O lugar da presença manifesta de Deus, onde a Arca da Aliança, que representava isso, estava lá. E a presença de Deus se manifestava lá quando o sumo sacerdote ia aspergir o sangue do cordeiro para a propiciação dos pecados dos homens. E existia um véu que separava o Santo dos Santos daquele lugar santíssimo. Mas a palavra de Deus está nos dizendo que quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele, que é esse próprio véu, foi rasgado, irmãos. E nós agora temos acesso ao Pai por um novo e vivo caminho. Então, Jesus é que removeu a barreira. Nós não vamos lá porque a gente é bonzinho, porque a gente consegue, ou porque a gente é merecedor de algo, mas porque Jesus nos conduz a esse lugar, irmãos. Ao lugar da presença de Deus, Jesus nos conduz a esse lugar. Ele é o mediador perfeito. Segunda coisa, temos, pois, versículo 21, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Ele é esse grande sacerdote que nos conduz a esse lugar. Portanto, e a terceira coisa é que Cristo nos une. Nós somos chamados irmãos. Nós somos chamados irmãos. Deus nos coloca na sua família. Jesus, Ele abre esse caminho, nos conduz até o Pai. E nós somos inseridos na família de Deus, meu irmão. Nós somos chamados irmãos. A resposta do Evangelho a uma geração hiper individualista é dizer que aqueles que são salvos são irmãos, filhos de um mesmo Pai, participantes da mesma família. Nós somos irmãos. Essa é a resposta do Evangelho. A resposta do Evangelho não é: se te feriram, se afaste. Se é um ambiente difícil para você, se afaste. A resposta do Evangelho é: vocês são irmãos, membros da família de Deus. Tenha Deus como Pai. Nós somos irmãos. Agora, como nós, quando entramos nessa realidade, o que nós experimentamos? O que nós enxergamos? Por que nós pertencemos a uma igreja local?
Ok, eu entendi. Preciso permanecer no corpo. Preciso pertencer a um grupo de irmãos, porque de fato nós somos família. Mas por que isso? Qual é a bem-aventurança disso? O que a Escritura nos ensina que isso? Por que isso é bom? É só para mostrar para o mundo ou para as pessoas que a gente permanece unido? Qual é o motivo disso tudo? Primeira coisa, e aí nós vamos para esse nosso ponto de entendermos qual é a vida transformada, ou como nós experimentamos isso. A primeira coisa, irmãos, é que quando nós pertencemos à igreja local, preste atenção nisso. Pertencer à igreja local é o meio pelo qual nós confirmamos que de fato somos salvos. É o meio que nós estamos dizendo para o mundo, para as pessoas, para as igrejas, instituições, etc., que nós somos salvos. Hebreus capítulo 10, verso 24. Consideremos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. A igreja é o contexto onde a nossa fé é confirmada e provada. Se alguém permanece no corpo de Cristo e persevera até o fim, esse de fato é salvo. Então, é confirmação, porque nós estamos vivendo em aliança com os irmãos que nos encorajam, nos confrontam, nos ajudam a permanecer no caminho. João capítulo 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, se nós estamos obedecendo ao mandamento de Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar-nos como é o costume de alguns, nós estamos dizendo que nós amamos o Pai. E nós estamos dizendo que nós somos, de fato, família espiritual. Irmãos, a igreja, a membresia não é um negócio ultrapassado, mas ele é um testemunho que, de fato, Cristo Jesus continua salvando e sustentando um povo que é chamado pelo seu nome. E como que nós fazemos isso de maneira prática? Pertencendo a um lugar, primeiro delas. Mas também, como que nós confirmamos a nossa salvação? Vindo às reuniões. Domingo ainda é dia do Senhor. Domingo ainda é dia de vir à igreja. Isso não mudou, gente. Domingo é dia dos crentes se reunirem em torno da palavra de Deus, para adorarem o nome do Senhor. Domingo ainda é dia do povo de Deus ser convidado a Ele, a adorá-lo. Domingo ainda é dia disso. Quando nós confirmamos a nossa salvação, quando nós participamos da mesa do Senhor, quando nós entendemos que nós não estamos lutando a nossa luta sozinhos, que nós estamos de fato no corpo de Cristo. E as nossas lutas, elas não são lutas solitárias. Por isso eu te faço um convite muito precioso. Deixe que os seus irmãos orem por você. Deixe que os seus irmãos orem e suportem com você as suas lutas e as suas batalhas. Nunca é um bom sinal uma luta solitária. Tenha um parceiro de oração. Tenha alguém que você sabe que você pode ligar e dizer: meu irmão, está acontecendo A, B e C, eu não sei o que fazer. Me ajuda, o que eu faço? Ora comigo pelo menos. Aconteceu isso com a minha vida, não pude evitar, aconteceu e agora? Chame alguém. Confesse a alguém, fale com alguém, converse. E eu tenho convicção de que isso vai te trazer muito crescimento espiritual. Segunda coisa é que quando nós pertencemos à igreja, quando nós pertencemos ao povo de Deus, nós de alguma forma juntos cooperamos com a evangelização do mundo. Irmãos, a evangelização só cresce, o reino de Deus só avança porque a igreja unida se engaja nisso.
Não existe missionário que avance na obra de Deus sozinho. Não existe, nós precisamos estar juntos, porque juntos nós cumprimos a missão de Deus juntos. Porque eu tenho certeza que você conhece pessoas que eu não conheço. Você tem relacionamento com pessoas no seu trabalho, na sua família, em algum meio que você vive, que eu não tenho acesso, que o seu irmão não tem acesso. Mas quando, por exemplo, você traz essa pessoa ouve o Evangelho, outra pessoa vai e ora com ela, outra pessoa acolhe bem, outra pessoa anuncia, outra pessoa suporta. Irmãos, juntos nós somos muito melhores em evangelização. Quando juntos nós estamos, com mais juntos e mais unidos nós estamos, irmãos, isso nós vamos avançando na questão do reino de Deus. Terceira coisa é que nós juntos, quando nós permanecemos na igreja de Deus, quando nós permanecemos em uma igreja local, nós denunciamos falsos evangelhos. É por meio do povo de Deus, irmãos, que falsas doutrinas elas são evidenciadas. Falsos comportamentos são evidenciados. É no meio do povo de Deus, da sabedoria espiritual que Deus deposita por meio do seu Espírito na igreja, que isso acontece. É por meio da igreja, essa quarta coisa, que nós crescemos juntos. Irmãos, nós somos edificados uns pelos outros. É impossível você permanecer ativamente no meio do povo de Deus e não ser edificado por ele. É impossível. Eu nunca vi alguém que investiu a vida, investiu a sua... enfim, o que tem, investiu-se a si mesmo, estava de fato no corpo de Cristo, de corpo e alma, e não foi edificado pelo corpo. Crescer na vida cristã não é um assunto individual, é um assunto que diz respeito a toda a igreja. Quando nós somos salvos, nós não fomos salvos de maneira individual. Nós somos salvos, claro, de maneira pessoal, cada um de nós, mas nós somos salvos para formarmos um povo, inseridos num coletivo. E a nossa santificação, ela é vivida através da igreja. À medida que o ferro afia o ferro, à medida que nós nos atretamos, é à medida que nós vamos sendo edificados também. Por isso, participe ativamente. Participe ativamente da igreja, participe ativamente dos GCs, participe ativamente dos discipulados, dos ministérios, sirva, cuide de alguém, permita ser cuidado, enfim, se relacione. Se relacione, porque é nesse lugar que nós somos edificados. E a quinta coisa é que nesse lugar nós vivemos para a glória de Deus. É no meio do povo, irmãos, de Deus, que nós glorificamos a Deus. É no meio dessa nossa bagunça santa que nós glorificamos a Deus. É nesse lugar. Tenha certeza que no relacionamento nosso, entre nós estamos glorificando o Senhor. Quando nós perdoamos quem tem que ser perdoado, quando nós suportamos alguém, quando nós estamos fazendo qualquer outra coisa, mas juntos, como igreja, irmãos, nós estamos glorificando o nome de Deus. Quando nós estamos juntos, nós estamos glorificando o nome do Senhor. O chamado de Deus, irmãos, para nós encerrarmos, o chamado de Deus é para a gente pertencer a um povo. E por meio desse povo, nós confirmarmos a nossa salvação. É por meio desse povo que nós mostramos ao mundo que nós somos salvos. É por meio desse povo que nós evangelizamos o mundo. É por meio desse povo que nós vivemos a verdade. É por meio desse povo que nós edificamos uns aos outros. É por meio desse povo que nós glorificamos a Deus. Se você de fato quer viver uma vida que glorifica o nome de Deus, pertença de fato à igreja de Deus. Não podemos, não tem como
nós glorificarmos o nome do Senhor e não pertencermos ao seu povo. Como nós temos vivido a nossa fé? Diante de tudo isso, irmãos, como você tem vivido a sua fé? Você pode muito bem estar aqui, vir todos os domingos, participar dos GCs, mas viver uma fé completamente isolada, você pode. Você pode decidir não se relacionar intimamente com o seu irmão, você pode fazer isso. Mas quando nós optamos por viver uma vida de comunidade, de fato, nós glorificamos o nome do Senhor. Será que a sua vida tem mostrado um compromisso com o povo de Deus? Ou talvez a igreja seja apenas um pedacinho lá da sua agenda? Um horário da sua agenda dominical? A comunhão para você é um peso ou um privilégio? Saiba que quem ama o Salvador ama o seu corpo. Quem ama Deus Pai ama a sua família. Irmãos, o chamado é para hoje. Eu sei que assuntos como esse são assuntos que muitas vezes nos tira do nosso eixo, no sentido de comodismo. Porque assuntos como esse nos impulsionam a ir além. Traz a gente para que a gente faça um olhar para si mesmo. Assuntos como esse faz a gente questionar se o nosso estilo de vida, o estilo de igreja que estamos vivendo, de fato, está mostrando, enfim. Mas quando nós levamos isso com seriedade, o nome de Deus glorificado, inevitavelmente, irmãos. E quando nós não abrimos mão de vivermos todo o conselho de Deus, quando nós não abrimos mão de cumprir tudo aquilo que está escrito, de fato, Deus se alegra. E pensarmos a respeito disso é necessário para nós. Para o momento que nós estamos vivendo como igreja da palavra, pensarmos sobre isso é necessário para nós. Para o momento em que nós estamos vivendo como igreja de Cristo, no tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos dar a resposta certa a essa geração. E nós vamos dar a resposta certa, irmãos, com o nosso estilo de vida, com o jeito que a gente está vivendo. E pertencer a uma igreja, pertencer a um grupo, pertencer ao povo de Deus, vale a pena. Vale a pena, irmãos. Mesmo há muitas vezes, trancos e barrancos, mesmo há muitos desentendimentos, mesmo há muitos exercícios de perdão, vale a pena. Ainda assim vale a pena. Mesmo que, vez ou outra, precisemos deixar de lado as nossas convicções e certezas a respeito da vida e perdoar o nosso irmão. Optar por caminhar a segunda milha. Optar por entender que isso é o que Deus deseja, vale a pena. Vale a pena. Vale